Essa palestra é uma palestra que eu estou fazendo no mês de dezembro, fala sobre Jesus. Tem um monte de cara conhecido aqui, muito bom. Como sempre eu deixo a minha página e a página da Rádio Web, caso vocês queiram assistir, né? Outras coisas relacionadas ao Espiritismo. Pode passar, Sam. Se a Célia me enganar, vocês vão ver outra coisa diferente do que eu estou vendo. Mas vocês dão uma risada de mim, eu já percebo. Nós estamos improvisando hoje. Mas a primeira parte, vocês conhecem essa música? Vocês me ajudam ou não? Para eu não pagar mico sozinho? Eu ando com a garganta ruim, mas vamos tentar. A música diz o seguinte: é que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E não é? Quase lá, né? Mas eles ajudaram, pagaram o mico junto comigo. Quando dois pagam mico, fica mais fácil. Essa música, ela sintetiza um monte de situações que a gente vivencia. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de ter a cabeça de hoje e o corpinho de 18, não é? A gente gostaria, a gente ia arrebentar, não é? Mas não é. A cabeça de hoje e o corpinho de hoje. A cabeça de amanhã é o corpinho de amanhã. E é sempre legal que a gente consiga estar com a cabeça bem posicionada para o corpo. O homem vai jogar bola, aqueles lançamentos longos, né? A cabeça acompanha, você já vê você fazendo um gol de bicicleta, e a hora que você percebe, você andou 2 metros só, e começou a doer as costas. Porque normalmente o espírito quer fazer mais do que o corpo está habituado, né? Ou consegue fazer. E essa música, ela traz essa questão, né? Às vezes um machucado físico, muito mais fácil, passa um metiolate, né? Já vai curar rapidinho. Agora, um coração partido pode durar por várias encarnações. E a grande diferença a gente vai fazer é como a gente vai lidar com essa situação. Eu costumo dizer que a gente às vezes é muito exigente. Tem bilhões de mulheres e bilhões de homens por aí. Tem milhões de homens e milhões de mulheres que eventualmente queriam ter você. E às vezes a gente escolhe um e se amarra naquele, e se aquele não quiser, se aquela não quiser a gente se amarra por muitas e muitas encarnações. Essa música, ela traz esse desejo de, às vezes, a gente querer voltar no passado. E esse voltar no passado, eu tenho pedido para que isso aconteça. Eu vou pedir hoje, na nossa palestra aqui, eu vou pedir uma volta para o passado, mas não uma volta de saudosismo, de dizer, como era bom, meu tempo era assim, meu tempo era assado. Não uma volta de mágoa, onde a gente se encontra lá com alguém que cometeu algum ato horrendo contra a gente. Não uma ida para o futuro querendo fugir da realidade, mas uma volta do passado para de repente resgatar a criança magoada, a criança abandonada que a gente foi, ou uma situação, um revés que aconteceu em algum momento da nossa trajetória, e trazer de volta, fazer as pazes consigo mesmo. E eu sempre digo, quando a gente está em paz com a gente mesmo, pode mudar, Célia, quando a gente está em paz com a gente mesmo, a gente nunca mais vai ser sozinho. E isso é uma garantia pela eternidade. Jesus garantiu isso para a gente. Quando Jesus veio à Terra, Ele trouxe para a gente, muito mais firmemente falando, um conceito que já estava bem sedimentado na humanidade anterior, né? Da antiguidade. E de repente isso foi se perdendo e os povos dominantes começaram a lidar com o acesso ao céu como se fosse um mecanismo de barganha. A gente teve Calvino, a gente teve Lutero lutando contra essa questão da cobrança, né? De perdão encomendado, onde só aqueles que tinham poder.
E quando Jesus chegou, existia lá o dominador, que era Roma, e os dominados. E onde tem dominador e dominado, tem gente querendo levar vantagem. Aí tinha os judeus que comandavam os territórios. E aqueles se diziam, como doutores da lei, os únicos que tinham acesso ao céu. Então, quem os ouvisse, quem seguisse os preceitos que eles deram, iria alcançar o céu. E essa coisa de tocar harpa no paraíso não é uma coisa muito legal, não, gente. Eu acho que nos primeiros 100 anos é até bom ficar folgado, né, com preguiça. Mas depois começa a dar problema. O ócio, a gente começa a arrumar coisa para fazer. E quando a gente começa a arrumar coisa para fazer, o paraíso vira inferno. A gente começa a arrumar balada no céu, a gente começa a arrumar outras coisas. De repente a gente percebe até funk a gente está tocando no céu. Essa é a definição de inferno, não é? Para alguns de nós. Tá. Funk no céu é a definição de inferno para alguns de nós. Menos do Claudinho Bochecha. Aquele funk daquela época, tudo bem, pode ser? Mas é um problema que a gente às vezes acaba incorrendo, né? E Jesus trouxe essa questão da reencarnação muito forte. Quais são os conceitos? O primeiro deles, a morte não existe. Não é uma coisa legal? Olha que coisa legal, a morte não existe. Quem tinha medo da morte e do seu destino, ainda tem gente que tem medo da morte porque duvida do destino. A gente tem medo de ir para o inferno, não tem? Quando a gente está no centro, a gente acha que vai para o céu. Quando a gente está em casa aprontando, a gente acha que vai para o inferno. Na dúvida, vão para centro espírita, templo evangélico, igreja católica, o que pai de santo, o que falarem nós estamos fazendo para garantir o pedacinho de céu para nós. Mas Jesus trouxe essa boa nova da questão da reencarnação. Venceu a morte. E a partir de vencer a morte, Ele nos deu a informação de que a gente teria múltiplas existências. Que o paraíso não é aqui na Terra, mas aqui é um planeta transitório. A Terra é um planeta transitório, onde a gente vem encarnar para infernizar a vida dos outros, da sogra, do sogro, do genro, da nora, né? Para infernizar, mas também para evoluir. Mas, lembrando sempre, é um pedaço da nossa trajetória. Com essa informação a gente pode fazer um monte de coisa. Quando a gente vê injustiças, a gente vê a gente lá todo, né, braços ok, pernas ok, e vê alguém faltando, algum tipo de membro, a gente olha e fala, por que eu fui escolhido para ser perfeito e o outro foi escolhido para ser imperfeito? Tem um monte de neuras que a gente cria a partir dessa informação de uma existência só. Quem tem medo não faz nada, mas não porque quer ser bom, porque não quer ir para o inferno. Agora, quem não tem medo, aproveita, porque a vida é uma só. A gente ouve de tudo, né? A gente ouve de tudo isso. A existência, ela é única porque ela deve ser preservada a todo custo. É uma experiência que a gente vai aproveitar. Jesus também colocou a questão de sermos donos do nosso próprio destino. Olha o poder que Ele colocou na nossa mão. Agora eu não dependo mais de intermediário para negociar a minha ida para o céu. Eu posso negociar direto. Eu posso conversar com Deus diretamente e eu transformo os meus desejos em realidade. E o Espiritismo nos explica que muito mais forte essa questão para nós. Os pensamentos vão moldar realmente o ambiente que a gente está vivendo. Nós fazemos parte do meio em que vivemos. Se o nosso meio está ruim, desculpa, mas nós também estamos ruins. Nós estamos contribuindo. Se eu não estou fazendo mal, eu não estou fazendo nada para o mal parar. Então, o meu ambiente está ruim, eu preciso repensar a forma como eu estou lidando com o meu meio, com o meu ambiente. A questão da reencarnação também, vocês já ouviram ou já usaram a frase o seguinte, eu estou aqui pagando alguma coisa. Alguém acha que está pagando alguma coisa aqui na Terra? Casou com aquela mulher enxerida, ou que pega no pé, com aquele homem que pega no pé, você fala, ou com a sogra, que aí é universal, com o cunhado, para quem gosta da sogra, tem quem gosta de sogra também, de repente o cunhado, tem sempre um cunhado que a gente não gosta. Aí a gente começa a identificar essas coisas e fala assim, poxa, eu estou pagando um monte.
E esse pensamento leva a gente para uma coisa muito errada. A gente passa a ser permissivo. A gente passa a conviver como se fosse culpado de alguma coisa. Se essa pessoa está fazendo tanto mal para mim, é porque eu fiz muito mal para ela na encarnação anterior. Para de pensar assim, está errado. Está errado esse pensamento. Esse pensamento vai nos direcionar para ser permissivos diante dos abusos que eventualmente outras pessoas fazem conosco. Então tem que reprogramar a mente. Nós não estamos aqui para pagar nada, nós estamos aqui para evoluir. E eu evoluo não é pagando, mas reparando os meus erros. E como que eu reparo? Seguindo o meu planejamento reencarnatório. E como que eu sigo o meu planejamento reencarnatório? Pensando, decidindo e vivendo. Não tem outro jeito. A intuição vai dizer os momentos importantes que a gente não deve falhar. O resto, decide e vai. De vez em quando vai dar uma cabeçada. Vai doer, mas não vai matar. E se matar, mata o corpo. E nem tudo que mata o corpo macula a nossa alma. Lembra dos cristãos da primeira hora? Quando a gente lê o livro há 2000 anos com Emmanuel, e os cristãos que iam para ser jogados aos leões nas arenas, eles iam entoando hinos de louvor, acreditando piamente que aquilo que Jesus disse era verdade, que aquele reino de amor, na vida prometida, no outro plano, muito melhor do que a vida sofrida, a vida de escravidão que eles estavam vivendo. Se prepararam para o encontro com Jesus. E a gente, quem lê o livro, sabe que todos eles foram desligados do corpo antes que um leão atingisse. Então a sua alma, o seu espírito não foi maculado com aquela violência desnecessária. Eles foram libertos. E assim acontece também, eventualmente, em acidentes não programados. Os nossos entes queridos, eles são retirados do corpo. Num transe mediúnico, a coisa mais fácil do mundo é botar alguém para dormir. Um transe mediúnico, né? Um hipnotismo do plano espiritual e a gente desmaia e não vê nada. E acorda 2 meses depois para ser tratado corretamente. Se não estiver para nós a necessidade de lidar com aquele problema. Se não tem que lidar, não vai participar do sofrimento relacionado. Então não tem essa coisa de pagar, não tem essa coisa de condenação. Jesus falou para nós sobre o perdão. E aí a gente aprende sobre o perdão, e sabe o que a gente faz? A gente começa a querer usar o perdão para os outros. Aí a gente erra de novo. O perdão não é para os outros, o perdão é para nós. Quando Jesus passou o perdão para a gente, na oração dominical, Ele pediu que purificássemos o nosso coração, pedindo perdão a Deus pelas coisas erradas que fizemos e retirar a culpa de dentro do nosso coração. Porque a culpa é um algoz muito cruel. Se alguém nos fez mal, a gente também oferece o nosso perdão. Pede a Deus que retire de nós a mágoa, que também é um algoz. Então o perdão é só para mim, não é para o outro. O perdão é para eu ter paz de espírito, para eu poder tocar a minha vida sem ficar querendo que o outro pague pelo erro cometido. Quando a gente coloca isso em questão, a gente começa a atrasar o nosso planejamento reencarnatório. Isso atrapalha mais a gente do que o outro. Outra questão é, Jesus com a reencarnação nos fez ter esperança. E a palavra esperança tem uma definição muito poética, acreditar num futuro possível. Não é acreditar no impossível, é acreditar num futuro possível, de coisas que não precisam ser miraculosas para acontecer. De vez em quando eu tenho que pegar qual é o meu projeto de homem novo, de mulher nova, e me projetar para o futuro, para escapar um pouco da realidade, mas também para ver qual que é o futuro que me espera. Projetar a minha mente para fora do problema é um sinal de alto amor. É me tirar desse momento de turbulência e de repente, a hora que eu perceber, eu já saí. Porque um grande problema nosso é que quando a gente está numa fase ruim, a gente acha que apedrejou a cruz e que tudo de ruim vai acontecer conosco. Aí a gente começa a pegar coisas negativas até onde tem coisa positiva. E muitas vezes a gente fica tão preocupado esperando o próximo problema acontecer que a gente não vive. E não vivendo, a gente perde o que a música também nos disse, que a felicidade está no meio e não no final. A música também fala isso.
A felicidade está nas interações humanas, em como a gente lida com as coisas. E aí a gente consegue, tendo essa noção, desapegar um pouco. Deixar as pessoas que a gente ama viverem de forma mais plena. Às vezes a gente fala, eu já ouvi gente dizendo, eu não quero que a minha mãe morra, eu não vou conseguir viver sem ela. Já ouviram isso? Todo mundo gosta da mãe aqui? Posso assumir que sim, né? Tudo bem? De qual mãe vocês estão falando? Dessa encarnação ou das outras? Você está tão preocupado com essa, cadê as outras? Eu nasci há 10 mil anos atrás, como Raul Seixas. Vocês também. Quantas mães, quantos pais nós já tivemos? Quantos filhos nós já tivemos? A melhor forma da gente amar e honrar pai e mãe é honrar a todas as criaturas. É viver uma vida onde a gente consiga não agredir, que foi o que Jesus nos ensinou quando Ele pediu para dar a outra face. A política da não agressão. Se eu estendo o meu amor para todas as criaturas, eu estou ali encontrando eventualmente pessoas que me foram muito caras, muito importantes para mim em outras trajetórias. Pelos laços de afinidade eu vou identificar quem são essas pessoas. Sabe aquela amiga que você gosta mais do que a sua irmã? Pode ter sido a sua mãe na encarnação anterior. Sabe aquela vizinha enxerida? Também pode ter sido a sua mãe e está querendo cuidar de você. Só que ela não acha uma alternativa e de repente ela quer cuidar da tua vida, né? É preciso que a gente expanda o conceito de família. Família espiritual é muito mais, é muito maior. A característica para mim mais importante é a última, onde Jesus veio a nós para nos humanizar. Ele pediu o amor incondicional a Deus, não negocia com Deus, ama Ele e aceita os desígnios dele. Mas Ele pediu que a gente amasse o próximo na medida que a gente consegue amar a nós mesmos. Aí eu dou perdão para o outro, mas não consigo dar perdão para mim. Muitas vezes eu digo que eu não quero me magoar com uma pessoa, mas me magoou comigo por não ter me defendido num momento importante da minha trajetória. Não dá para amar alguém se a gente não consegue amar a gente. Porque se eu amo alguém sem me amar, o meu amor vai ser parcial. Eu vou me anular eventualmente. Eu vou me sentir incompleto. E aí, quando eu me sinto incompleto, ninguém vai me completar. Porque ninguém dá para mim o que eu não consigo me dar. No campo das emoções, no campo das sensações, ninguém vai dar para mim o que eu não consigo me dar. Eu pego estímulos externos e trago para dentro e confronto com o que existe dentro de mim e melhoro aquilo que eu consigo e tenho tolerância para aquilo que eu ainda não consigo modificar. Isso é ter uma relação de harmonia com a gente mesmo. Pode passar. Aqui uma outra letra de música. Se eu fosse cantar todas elas, eu ia parecer um pastor evangélico. Eu sei que vocês não querem isso. Mas digam assim, amém, irmão? Não, não precisa. Não precisa. Essa aí é uma música muito bonita. Pede para acalmar o coração. Para que a gente acalme o nosso coração nessa noite, quem quiser fechar os olhos, feche. Ou se quiser ficar de olho aberto para estar desconfiado de alguma coisa, gente, a gente é pobre, mas é limpinho. Ninguém vai roubar a carteira, a bolsa de ninguém. Tá tudo certo. Mas se a gente quer que acalme o nosso coração, a gente precisa se acolher. Esse é aquele momento que eu estou pedindo para vocês lembrarem. Aproveita esse momento aqui, essa palestra. Lembrarem de algum momento ruim, onde você se deixou à margem de alguma coisa, onde te agrediram, onde eventualmente cometeram algum ato ilícito com você. Volta para esse momento, mas não para sentir dor. Volta para esse momento, para que você possa se acolher. Hoje você está mais maduro, você está mais madura, você consegue chegar até aquele ponto e resgatar a adolescente que eventualmente tomou decisões erradas e hoje luta no emprego que não é o emprego que gostaria. O rapaz, que a mãe falava para ele estudar, falava para ele não jogar bola e estudar um pouco,
e agora ele se arrepende que de repente não consegue lidar com um emprego onde ele possa sustentar a família. Qualquer que seja a situação, é o momento que a gente volta lá atrás e a gente se acolhe. A gente pega na mão da gente, é o homem novo encontrando com o homem velho. Onde a gente pega na mão e a gente vai levantando e vai dando um abraço e vai acalmando o nosso coração. Para acalmar o nosso coração, a gente tem que recolher os pedaços. E recolher os pedaços e montar o quebra-cabeça. Não ficar uma pessoa em pedaços, quebrada. Que é isso que a gente está. Quando a gente está acumulando mágoas, a gente está quebrado. O coração está partido ou outros órgãos estão partidos diante da situação que a gente se colocou. Mas o primeiro ponto é a gente conseguir sair dessa situação, trazer a nossa cabeça para o momento presente e viver a vida que tem hoje. Porque a vida que tem hoje é aonde você consegue atuar para mudar o seu futuro. Tem muita gente que vai atrás de cartomante, de outros centros espíritas, querendo falar com o mentor, querendo saber do futuro. O futuro não existe. O futuro é um factoide. Se existe livre-arbítrio, não existe futuro da maneira que a gente se relaciona com ele. O livre-arbítrio permite que as nossas decisões vão sedimentando a nossa estrada, vão pavimentando a estrada que a gente vai ter até a evolução. Jesus venceu toda a aflição e é importante que a gente também vença nos unindo a Jesus. Pode passar, Célia. Jesus, diante dos desafios, lidou de uma maneira muito assim, única, singular. O que ele fez? Primeiro, ele ensinou que através dos desafios, se a gente não ficasse perdendo tempo odiando, a gente poderia focar nas soluções e poderia também pegar cada desafio que se apresenta na nossa vida e repensar qual é o meu comportamento que pode estar trazendo algum dissabor. O que eu posso mudar em mim que possa modificar essa situação? Normalmente nós projetamos a nossa melhora no outro. Se ele me pedir perdão, se ele me perdoar, se ela me amar, se ela não me odiar, não me rejeitar. Eu estou colocando o meu destino na mão de outra pessoa. Eu preciso trazer para mim esse compromisso. Por isso que eu disse, o perdão é uma relação única com Deus. E para nós, para que nós nos libertemos dessas amarras do passado. Para que a gente crie resistência, para que a nossa casca fique mais dura, sabe, cascudo. E que as pancadas vêm no lombo e a gente aguenta, resiliente, a gente bate e quica. Bate no fundo e sobe com energia muito maior do que a gente caiu. E todo mundo, uma hora ou outra, precisa atingir o fundo do poço. Porque quando a gente atinge o fundo do poço, só é subir. Mas a gente precisa nunca desistir de lutar. Porque o que a gente está lutando é por nós, pela nossa trajetória, pela essa trajetória humana. Não achar que retroceder, que voltar atrás numa decisão é covardia. Retroceder, às vezes, é só um recuo estratégico para ganhar força, para ganhar energia e aí voltar à carga. Eu estou lendo certinho ou vocês estão vendo outra coisa lá? Estão dando risada em mim, não, né? Então tá bom. A minha assistente está fazendo direitinho. Outro aspecto, quem teme a escuridão vai se perder na noite. Nós não podemos ter medo, porque o medo, não sei se vocês sabem, mas é a emoção que mais tira a energia da gente. Ela ataca o plexo solar, que é o nosso chakra de poder. E quando ela ataca esse chakra, que comanda as nossas reações, aí eu me sinto impotente diante das coisas. Eu me sinto pequeno. Quando eu acho que alguém é melhor ou maior que eu estou me apequenando diante desse alguém. Se alguém não muda de tamanho. Emocionalmente, esse alguém fica maior para mim porque eu me apequeno. Eu me coloco numa condição inferior às outras pessoas. Então é preciso que eu trabalhe esse aspecto de me resgatar. E não ter medo de enfrentar a sombra. A sombra tem coisa ruim, mas tem coisa boa também.
Na sombra, na nossa parte que a gente quer esconder, lá tem muita informação importante sobre nós, a verdadeira. Quando a gente entra em contato com a sombra, a gente quer fugir em duas maneiras. Ou a gente para de fazer o processo de reforma, porque eu já ouvi isso muito, eu vou sair do espiritismo, porque ele convida a gente para encontrar com as nossas sombras, e eu não quero lidar com isso agora. É um direito de cada um. O outro aspecto que a gente pode incorrer fazendo isso é realmente se negar a lidar com aquilo que precisa ser lidado e botar a culpa no obsessor. Quando a gente era católico, lembra quando a gente era católico? A gente culpava o demônio. Agora a gente tem obsessor. Agora não é mais um diabo. O obsessor tem bilhões. Olha que gostoso. Toda hora eu posso inventar a culpa para um. Vai mudando. E aí eu não trabalho aquilo que precisa trabalhar. Mais uma, Célia. E se eu quero sair dessa situação, mais um pedacinho da música, é só a gente não permitir que a maldade do mundo nos pareça normal. É só a gente não ficar insensível diante das coisas ruins que acontecem. É só a gente não se paralisar, se colocando como impotente diante dessa trajetória. O ser humano está piorando. Algumas pessoas me falam isso. O que a gente vê vindo dos livros espíritas é que a humanidade está evoluindo. E os ruinzinhos estão ganhando a última chance. E muitos ruinzinhos estão querendo melhorar, por isso que vieram conviver com o bom. Vocês são bons. Olha aí. Vocês são bons. Tudo regenerando. Estão indo tudo para país de regeneração, para mundo de regeneração. E aí, alguns espíritos ganhando a oportunidade de reencarnar conosco. Vai aprender umas coisas ruins, que é funk, mas vai aprender outras coisas boas também. Moda de viola, né? Moda de viola também é definição de inferno para algumas pessoas, eu sei. Peguem a preferência que quiser, podem entrar no céu cantando a música que vocês quiserem, só não canta funk que São Pedro não gosta. Mas do resto pode. Então é só a gente se reafirmar, mas para nós, não para os outros. Nós não precisamos viver uma vida para as outras pessoas. Mulher se veste para outra mulher. Vocês já perceberam isso? Vocês usam desculpa que quer comprar roupa nova por causa do marido. O marido não está nem aí para sua roupa ali. Ele não está nem aí. Mas a amiga está. A amiga vai saber se você usou o vestido que você usou no casamento do ano passado. Então, mulher se veste para mulher, não para homem. Estou perdida. Então a gente começa a arrumar desculpas e eventualmente projetar nas outras pessoas. A gente precisa se reafirmar para nós mesmos, a gente precisa se amar do jeito que a gente é, aceitando a nossa imperfeição, aceitando a gente da forma que a gente é. Outro aspecto é abraçar as nossas convicções, seja o nosso dizer sim, sim, não, não, ensinado no Evangelho. É olhar sobre o que você está convicto e lidar com aquilo. Jesus fazia isso. Quando questionado sobre coisas fundamentais de Roma, ele respondia de maneira magistral e ele dava o ensinamento, ele não recuava, ele não fugia. Ele lidava com quem tinha que lidar, ele falava o que precisava ser falado. A única diferença é que ele falava de maneira fraterna. Tudo pode ser dito de maneira fraterna. Não existe nada que não possa ser dito para qualquer pessoa, desde que a gente se coloque num ponto de fraternidade. Emmanuel sempre pedia para a gente acolher os enfermos e combater a enfermidade. Muitas vezes nós nos vinculamos a vítimas ou algozes e aí a gente entra em histórias que não são nossas. A gente luta batalhas que não são nossas e eventualmente a gente não ajuda nada, a gente mais atrapalha. Quando a gente está lidando com uma situação que está fora de nós, a gente precisa manter o equilíbrio. Pode mudar essa. Na relação de Jesus com o amor, a gente tem um monte de exemplo, mas a minha palestra está mais numa condição psicológica da coisa. Não estou aqui citando versículos, mas vocês sabem do que eu estou falando. Se não sabem, vocês vão ter que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o próprio Evangelho, um dos 4 Evangelhos, porque se não leu ainda, é uma vergonha, precisa ler. Pelo menos esses 5 seria legal a gente ler, para ter uma noção da base de tudo.
Mas Jesus tinha essa integração com a consciência divina, com Deus. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele estava conectado completamente o tempo inteiro. Humberto de Campos dizia que Jesus tinha o reflexo condicionado no amor. O que é isso? Freud explica que nós, seres humanos, somos 95% das vezes reagindo de maneira de subconsciente. E aí sai de tudo quando a gente reage com o subconsciente. Até coisa boa. Na sorte, não. Tem muitas características em nós que já estão consolidadas como boas. E elas vão aparecer no automatismo das coisas. Mas existem muitas coisas que ainda estão num reflexo ruim. Jesus não. Ele não precisava pensar. Por isso que ele garantiu que todo mundo que pensasse nele, ele estaria junto. Porque se ligaria a ele automaticamente, porque ele se expande através do universo. Numa sociedade agressiva, como que ele lidou com o amor? Ele colocou o amor como a fonte única de salvação. Ele não colocou fora da caridade não é salvação, né? Ele não disse isso. E muitas traduções dizem fora do amor não há salvação. Ele colocou então o amor como a solução para as coisas, para que nós buscássemos a não agressão, a não revidar. Mas e aí? Eu não revido, eu sou covarde. E aí? Eu não revido e a pessoa leva vantagem sobre mim. E eu não gosto que levem vantagem sobre mim. E aí a gente passa um ódio danado, não passa? Porque às vezes a pessoa dá um beijinho no ombro para nós, não é? Não fica mais irritante quando a gente está irritado com alguém e alguém nem liga? Vocês já tomaram um olhar que você vai repreender alguém, a pessoa te olha de cima embaixo, que ela fala para você, vá para lá, né? Vá para o banheiro fazer as suas necessidades. E o pior, você sabe o que acontece? A gente vai. Tem pessoas que têm essa característica, ela olha para você e gela. Você vai embora rapidinho, né? Você vai embora rapidinho, por quê? A gente dá muito poder, às vezes, para as pessoas. Eu coloco a minha calma, o meu equilíbrio na mão dos outros. E aí, os outros deitam e rolam. Jesus usou o perdão como terapêutico. Eu já expliquei nessa questão do perdão. E outra coisa, ele foi criticado pelos apóstolos. Ele veio para ajudar os necessitados. Aqueles que eram segregados da sociedade, aqueles que tinham lepra e todo tipo de doença, paralíticos, cegos, é para esses que ele veio. Não para aqueles que eram e assim estavam revoltados, mas ele queria que, independente da situação que a gente se colocava, que a gente pudesse erguer a nossa vibração de amor para Deus. E naquele momento aceitar, em muitos aspectos ele curou. Defeitos de nascença ou problemas de nascença, ele acabou curando. Pela fé que a pessoa, numa prova de que a gente consegue superar e sobrepor as coisas do mundo. Pode mais um, sério. Essa música também, essa letra também é de uma música do Fábio de Mello, onde ele diz, Jesus eu posso ir. Essa é a evocação que eu estou querendo que vocês façam. É olhar para Jesus hoje e dizer, eu posso. Eu não me sinto mais indigno. Eu não me sinto mais não eleito para estar no reino dos céus. Jesus, eu posso ir, eu posso te seguir, eu posso caminhar com você. Eu posso levar você comigo para onde eu for. E para que a gente faça isso, a gente precisa abandonar os laços do passado. Da mesma forma que a gente abandona as roupas usadas, aquele jeans desgastado, não aquele novo que você compra com um rasgo na perna. Esse aí você precisa usar um pouquinho. Mas aqueles que já nem lhe servem mais, abandonar essas roupas, abandonar o passado sombrio, abandonar aquilo que você ainda não é e abraçar aquilo que você pode ser. Abraçar o teu potencial. Ir ao encontro daquele que você quer ser, do projeto de gente nova, de ser humano novo que você quer para você. É acolher o homem velho, é abraçar o homem novo. Acolher o homem velho significa se perdoar de todas as situações que aconteceram no passado. Abraçar o homem novo significa
de maneira convicta, dar a mão para si mesmo e defender aquilo que você já acha que consegue fazer. A gente perde muito tempo lamentando o que a gente não é. E perde um tempo precioso para investir naquilo que a gente quer ser. Toda vez que eu consigo reconhecer alguma coisa em mim para melhorar, é ouro que eu estou ganhando. É uma forma, é uma dádiva que eu estou ganhando para poder sobrepor. Mais um, Célia. Eu já estou chegando no final, já, tá? Paciência comigo aí. Jesus e a alegria, no seguinte aspecto, eu esqueci de falar, mas esse é um livro da Joana de Ângeles Condivaldo, se chama Jesus na Atualidade, ou Jesus e a Atualidade. Ele fala sobre tudo isso. Como nós normalmente reagimos diante da tristeza? Não sei vocês, mas quando vem um pensamento de tristeza, eu ainda me recolho. E ainda cometo o erro de justificar para mim a minha tristeza. Aí eu estou triste porque fulano fez isso. Aí eu estou triste porque Beltrano fez aquilo. Aí eu estou triste porque minha mãe não me amava. Aí eu estou triste porque meu marido não me ama. Eu estou triste porque minha mulher não... Ou eu estou triste porque minha mulher está aqui e não foi embora. Eu não sei. Qualquer um. Né? Cada um pensa no que quer. O aspecto principal aqui é, ao invés de eu me acolher, de eu dizer para mim todas as razões para eu ter bênção na minha vida, eu fico me empurrando, me enterrando na lama, lembrando das coisas ruins que me aconteceram. Isso faz com que eu caia mais. Então é preciso parar. É preciso que a gente faça o que Jesus nos ensinou, vigiar e orar. E vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas sensações. Quando existem pensamentos ou sensações que nos prejudicam, que nos maltratam, a seguinte frase, apaga, isso não me pertence. É uma frase de programação neurolinguística. Significa que você consegue reprogramar. Lembra de uma coisa ruim e diz, apaga. Ele vai apagar os registros do seu subconsciente relacionados àquele item. Persista nisso. Toda vez que esse pensamento vier, fala, não é meu, apaga. Não me pertence mais, apaga. Usa isso. É uma frase de programação neurolinguística, onde a gente consegue ressignificar um evento traumático. Podem usar que vai ser legal. Outra coisa são os filtros internos que nós temos. Se eu tenho uma visão negativa da vida, eu só olho para o ruim. Vocês conhecem alguém assim? Você fala, tá um sol lindo, fala, vai chover daqui a pouco. Fala bom dia, fala bom dia por quê? É aquela pessoa que você encontra, você fica olhando para esperar a reação. Se ela falar bom dia, você fala. Se ela não falar, você não fala nada. Você vai embora. Porque se perguntar como vai, ela passa o dia inteiro narrando tudo que tem de ruim na vida dela. Se você não tem uma pessoa assim ao seu lado, cuidado, pode ser que essa pessoa seja você. Eu destilei o veneno, deu sede. Então, outra coisa, os problemas que vão, as provas, sempre voltarão para a gente até a gente ficar calejado. Nunca orem pedindo paciência, esse é o conselho que eu vos dou. Porque Deus não vai dar paciência, Ele vai mandar um monte de chato para torrar a tua paciência, para testar se você tem ou se você desenvolve paciência. Não peça força, porque senão você mata um. Pede harmonia, pede equilíbrio. Estou brincando, paciência. Tudo que a gente está precisando, a gente tem que entrar em contato direto com Jesus e pedir. Se a gente não consegue vislumbrar Deus, Jesus é a referência. Ele se colocou como a referência. Eu já falei algumas coisas. Aqui também é uma música evangélica. Não vou cantar. Porque não tenho banda. Se eu tivesse banda, eu cantava. Eu tenho um sonho, gente. Eu adoraria ter uma orquestra tocando para mim quando eu entrasse no plano espiritual. Eu abandonei esse sonho, porque a orquestra é muita gente, né? Uma dupla caipira já estava bom. Alguém se candidata, o único inconveniente disso, tem que morrer antes de mim, você tem que estar lá tocando para mim, né? Mas assim, tomar esse cuidado, às vezes a gente
critica as pessoas que nos mostram aquilo que tem de ruim em nós. É duro receber crítica, é duro as pessoas mostrarem pra gente que a gente não é perfeição, mas é muito fácil. Conversa com alguém que te faça crítica, depois vai conversar com a mãe. Mãe sempre fala bem da gente. Minha mãe fala que eu sou lindo, eu acredito até hoje. 50 anos e não perdi essa mentira. Todo domingo eu vou lá para ela reforçar para mim esse conceito. O espelho mostra outra coisa, mas a mãe reforça o conceito. Nós somos a imagem do Senhor. É isso que a gente precisa realmente perceber. Quando Jesus nos mostrou que também éramos deuses capazes de fazer tudo aquilo que Ele fez, Ele mostrou que nós somos divinos, nós somos a imagem de Deus. Imagem e semelhança. O problema do ser humano é o ego. Quando fala, a gente foi criado à imagem e à perfeição divina, a gente fala, Deus é mulher. Eu sou mulher, né? Então Deus é mulher. Ou não, Deus é homem. Por que Deus é homem? Porque Deus é muito prático, né? Ah, Deus é mulher. Por quê? Porque Ele cuida da gente, Ele é amoroso. Aí vira uma briga dos infernos. Mas não é. Nós somos a imagem, a semelhança dele. Nós somos divinos. Nós temos esse potencial latente dentro da gente. Quando a gente consegue entrar em contato com esse potencial, aí sim a gente consegue fazer maravilhas. Outro aspecto é, as pessoas vão te fazer cair, mas Deus vai te levantar. Você vai cair muito. Vou contar um segredo para vocês. Vocês vão cair muito ainda nessa vida. Tem chão ainda, né? Regeneração, ainda nós não somos anjo. A gente ainda vai tomar alguns reveses aí. A vida ainda vai mostrar para a gente muitas coisas que a gente pode melhorar. Mas Deus reconhece o nosso valor. A gente é precioso, a gente é valioso. E se você desistir, Deus não vai desistir. Isso é importante. A gente sempre tem a garantia disso. Mais um, Célia, e é o último. Não, mais um, desculpa. Eu já falei sem mandar você mudar. Ah, você não pediu pra falar. Você, tá vendo? Você é muito obediente. Ou mulher obediente. Vou casar com você, Célia. Nossa, eu não tá aqui. Sangrar de bate em mim. Em relação à revolução, Jesus foi um revolucionário realmente. A gente tem muito medo de entrar em contato com o nosso interior. Como mestre do amor, Jesus nos transmitia muita segurança. Ele não falava com uma convicção tão boa. Se ele estivesse aqui agora, a gente ia para a arena para os leões, não ia? Será? A gente ia procurar um plano B, de repente? Se ele aparecesse aqui e falasse, vamos lá, você tem que torcer por Corinthians para se salvar. Vai, não? Com o leão? Ah, ele prefere o leão do que o Corinthians. Então Jesus nos transmitia essa segurança de que o ponto onde a gente estava era um pedaço da nossa trajetória, que a gente podia sim modificar tudo. Ele nos amou fazendo a gente descobrir todo o potencial que a gente tem. E Ele deu para nós uma nova visão da nossa existência. Ele nos mostrou que a transformação verdadeira é de dentro para fora. Às vezes a gente se sente vazio, sem nada para dar. Mas a característica mais importante para se perceber, no campo material eu preciso ter a posse de alguma coisa para poder passar para alguém. No campo das virtudes, no campo das sensações, dos sentimentos, eu tenho que dar para ter. Quando eu projeto o meu amor para fora, ele está brotando dentro de mim. Se eu estou me achando a pior bolacha do pacote, ninguém quer comer porque não quer casar, né? Bolacha. Se a gente está se sentindo ruim, mal, destroçado, esse é o ponto onde a gente tem que passar a oferecer o amor para as outras pessoas. A fazer a caridade do abraço, a fazer a caridade do olhar, que faz com que a pessoa, de repente, se perceba como gente. Por isso que Jesus pediu que a gente se humanizasse. E para se relacionar como um ser humano, a gente não precisa mais nada do que somente ser humano. Obrigado, gente.